Dos passes pra mim. From the truth which you made me see. From and all you brought to my life. Tá bom, chega. Cala a boca. Deixa eu conversar com o povo. Fala, galerinha do meu canal, tô de volta! Mais uma vez, aqui, plena sexta-feira, como eu disse que voltaria e que não ia mais abandonar vocês, eu tô aqui de volta, mais uma vez, pra conversar com vocês. Roda a vinheta! Fala, galerinha do meu canal, tô de volta mais uma vez. E antes de começar esse vídeo, eu já vou pedindo pra vocês se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e curtir para ajudar a gente a divulgar, a levar esses vídeos e ajudar o máximo de pessoas possíveis, beleza? E aí, hoje eu tenho uma surpresinha para vocês. Eu disse para vocês que eu ia trazer um pastor para fazer uma entrevista. Estava marcado para hoje, às 2 horas, e ele simplesmente teve um problema com o esposo dele, inclusive com o marido dele, que passou mal, e levou ele no médico, mas desejando melhoras para ele, a gente vai fazer um outro vídeo, e semana que vem a gente prepara essa entrevista para vocês. E aí, o que eu preparei para vocês? O tão famoso respondendo aos haters, né? Que a galera tanto gosta de polêmica. Então vamos para as polêmicas, e hoje eu trouxe um amigo, meu amigo companheiro de trabalho, inclusive o David. Uhul! Não é não, David? Sim. Ele tá super animado ali, querendo me matar atrás da mesa, mas a gente escolheu umas coisas, ele escolheu para mim, na verdade, uns comentários de alguns haters para eu fazer algumas observações. Beleza? Então vamos lá? Vamos embora. O primeiro comentário o cara se diz o leão e o cordeiro, né? Ele não sabe se ele é a presa ou o predador, mas vamos lá. Ele diz assim: querido, você ainda precisa entregar seu coração a Deus, porque aquele que entrega o seu coração é liberto. Mas Jesus te ama, né? Porque separado, fazendo pergunta, né? Sendo que, na verdade, tá afirmando, enfim. Pois é, Jesus te ama, é isso que ele tá dizendo aí. Não vou comentar isso, meu Deus. Ah tá, lembrei. Bom, primeiro que se eu for entregar meu coração pra Jesus, né, eu vou ficar sem vida, né? Imagina eu sem coração aqui batendo, né? Mas tudo bem. Bom, pra quem viveu 34 anos dentro de uma igreja, ou melhor, participou de várias igrejas, chorou mais que tudo, pregou mais do que tudo. Se isso tudo não for entregar o coração... Ah, e detalhe, para ter vivido uma vida de celibato, para uma pessoa que perdeu a virgindade totalmente tarde, que eu perdi a virgindade com mais ou menos 30 anos ali, e isso tudo por conta de Deus. Se eu não entreguei meu coração a Deus, eu não sei o que é entregar o coração a Deus. Se eu por acaso tiver que esperar a Deus 30 anos da minha vida para eu entender quem Ele é, eu acho que nem vale a pena, porque se você gasta toda a sua vida para você esperar sentir Deus na sua vida, eu acredito que não é válido. E aí, do que valeu essa vida? Não é assim? Qual que é o próximo? O próximo comentário que é do Arthur Fernandes, ele dizia assim: amigo, procure mais a Deus que Ele te liberta dessas coisas. Afinal, nós vivemos para Deus e não para os prazeres da carne. Prazeres da carne, ok. Se você não tem prazer carnal, meu filho, você é um anjo. Você nem deveria estar aqui na Terra, para começo de conversa. Não é não, David? E qual que foi o primeiro comentário dele mesmo? Procuro mais a Deus? Ele diz que Deus vai te libertar dessas coisas aí. Porque a gente vive para Deus, não para o prazer da gente, da carne. Bom, eu acho interessante que é o seguinte: Deus nos faz, e aí Ele coloca prazer a gente, porque não foi Ele que nos formou, não foi Ele que nos fez, não foi Ele que constituiu a nossa carne, e foi Ele então que colocou os nossos prazeres carnais. Tanto que a gente tem provas disso no meio da ciência. Os animais, né, eles têm os seus prazeres sexuais, inclusive eles não têm essa coisa de relacionamento, para vocês terem uma ideia. E foi uma coisa que Deus fez. Deus colocou em você um prazer carnal. Como que você me diz que Deus coloca uma coisa em você que você não pode usar? A sua mãe te dá um carro que você não pode usar. A sua mãe te dá o seu pai te dá sei lá, uma roupa, um tênis que você não pode usar. Então não faz o menor sentido, para começo de conversa, eu não poder usufruir dos meus prazeres carnais. O que eu acredito que não tem nada a ver com a minha relação com Deus. Sacou? Isso aí. Aí tem um rapaz aqui, coitado, fiquei com dó, ele diz assim: eu tenho 27 anos, sou cristão, sinto atração pelo mesmo sexo e não aceito. Nunca fiquei com ninguém.
Talvez seja essa minha cruz, mas eu creio que Deus está me reorientando. Bom, para começo de conversa, eu não concordo muito com essa história de carregar a cruz, né? Cruz já foi carregada por Jesus e ele já morreu por nós há muito tempo, justamente para que você não tivesse que carregar uma cruz. Aí você vai me dizer assim, mas na Bíblia está dizendo, cada um carrega a sua cruz. Eu acredito que a Bíblia tem uma questão muito voltada à interpretação do homem, em primeiro lugar. E segundo, que se Deus nos deu uma vida para ser vivida, para ter que ficar carregando um peso a vida inteira, essa vida não vale a pena. Primeiro porque, depois de ter passado muito tempo com psicólogos, hoje eu convivo com mentores de inteligência espiritual, a gente sabe que se você vive uma vida se negando por muito tempo, você vai ocasionando no seu corpo doenças. Essas doenças podem te levar a situações e atitudes, por exemplo, como o suicídio. E aí eu te pergunto, suicídio é aprovado por Deus? Não é aprovado por Deus, não é aprovado nem pela vida, nem pelo universo, nem pelo ciclo da vida, nem por nada. Suicídio é você negar quem você é, negar a sua existência e ser totalmente ingrato. Logo a gente entende que se você vive uma vida, né, toda vez se negando, você está ocasionando doenças e correndo riscos. Então eu acredito, não consigo acreditar que Deus ia querer que a gente vivesse uma vida dessa maneira, sacou? Então analisa as coisas mais pelo bom senso, tá? Mesmo que esteja escrito na Bíblia, a gente tem que se perguntar, não acreditar no que os pastores falam. Qual que é o próximo, David? O Mateus Brandes diz assim: lembrando que cada escolha tem suas consequências e lembrando que tudo que nos afasta da presença de Deus, isto sim é pecado. Lembrando também que a Bíblia diz que o povo peca por não ler e conhecer a palavra de Deus. Ok, o povo peca por não ler e conhecer a palavra de Deus. O que você me diz de teólogos, pessoas que inclusive devem entender da Bíblia muito mais que você, leram e abandonaram certas crenças justamente por terem entendido de outra maneira as coisas. Se você falar que as minhas atitudes, né, as minhas escolhas levam a consequências, então eu adorei as minhas escolhas, porque eu escolhi viver e estou amando as consequências maravilhosas que eu estou recebendo disso. Não me arrependo em momento algum e tenho certeza absoluta que depois dessa vida não tem nenhum tipo de inferno, alguma coisa para se viver. Porque a vida foi feita para a gente ser grato. E ser grato é viver a vida de uma forma feliz. Então, eu acredito muito, muito que eu fiz a melhor escolha da vida e não me arrependo em momento algum. Sacou? O Cláudio diz assim: Deus ama o pecador, né? Aquele que sente a vontade, falando desse caso, mas odeia o pecado por aquilo que sente em prática. Ou seja, cada um tem a sua luta na terra, que são seus desejos, vontades, e encher o seu próprio eu. Pois Jesus disse: eu venci o mundo, vós também vencereis. Sou gay, porém sou muito consciente do que essa prática não agrada a Deus. Então, para Deus não existe pecado pequeno nem grande. Xingar, mentir, roubar, etc. é pecado também. Tem tudo o mesmo peso, porém essa prática também é errada. Deus não curaria o homossexual. Acho que a palavra seria libertar. Isso depende não só de Deus, depende do quanto a pessoa reconhece e quer andar uma vida reta diante de Jesus. Então ele vem e age. Não sou mais cristão, porém acredito em tudo em que aprendi. Ele não é mais cristão? No final ele falou isso mesmo? Falou que não é mais cristão, não. Ele não é mais cristão, mas acredita que a homossexualidade é pecado, que não agrada a Deus? Não sei. Foi o que ele disse. É isso que eu acho interessante. As pessoas não param para analisar e para se fazer perguntas, porque elas estão vivendo tanto ao que as pessoas, o passado, os historiadores não, né? Ao que os religiosos, os manipuladores fizeram, que elas não param para acreditar nelas mesmas. E daí a gente vê um caso como esse. Teve um negócio que ele falou no começo aí, sobre cura. Eu concordo plenamente com você. Realmente Deus não tem que curar aquilo que não é doença. Homossexualidade não é uma doença, para começo de conversa. É uma característica humana. É uma característica da nossa sexualidade. A única coisa que interfere nós, gays, de heterossexuais, é que a gente sente prazer na pessoa do mesmo sexo. Mas nós temos as mesmas atitudes, nós todos respiramos, falamos, nós todos
pensamos, sentimos, e o que difere nós de outras pessoas são os nossos caráteres, as nossas atitudes. Agora, se você sente prazer e atração por outra pessoa, eu queria saber que diabo que as pessoas interferem com isso. E o mais interessante nisso tudo, com um comentário desse, é por que Deus ia interferir, por que Deus ia se incomodar com a minha sexualidade, e não só com a sexualidade. A gente pode falar de Deus se chatear, por exemplo, de você não orar todo dia. Fica parecendo um Deus carente, um Deus mimado, um Deus que é totalmente dependente do homem para ele ter vida. Se ele mesmo não tem vida e ele não é o que ele é, então como que ele tem a capacidade de cuidar do ser humano? E isso é tão interessante que na psicologia a gente aprende muito que a gente tem que saber viver com nós mesmos, né? Sem a dependência da opinião do outro, sem a interferência do que o outro pensa ou fala de mim. E aí, se nós seres humanos, temos que aprender esse tipo de coisa, né? Por que Deus, que é um cara bem resolvido, de acordo com a teologia, de acordo com o entendimento do que ele é, por que Deus, que é um cara bem resolvido, que é o criador de todas as coisas, inclusive das nossas emoções, iria ter preocupação com o fato de uma pessoa ser homossexual? É uma coisa que não dá pra entender. Então, se tem uma coisa que você falou que é certa, é que realmente não tem cura, porque não é uma doença. Agora, que Deus não vai me aceitar porque eu sou gay, meu filho, você tá totalmente equivocado. Qual que é a próxima aí, David? A próxima aqui é do Hernande, ele diz assim: a palavra de Deus não volta vazia. Acordem, tira a trave. A trava, ele fala, né? Nossa. Seria a trave, né? Ele fala a trava dos seus olhos. Não confundam o amor de Deus com libertinagem. Isso não é religião, é a lei de Deus, o grande eu sou. Assim, primeiro que essa história da palavra de Deus voltar vazia é uma interpretação tão estranha, porque é o seguinte: se ele escreve algo para nós, porque o que ele escreve não é para ele, é para o nosso bem-estar. Seria assim, né? Digamos que a Bíblia ela teria que ser um livro para ajudar a gente, para o nosso bem-estar, concorda? Uhum. E por que eu teria que me preocupar se a palavra de Deus não volta vazia? Se Deus não faz algo que é para o nosso benefício, com que utilidade ele teria a palavra? Então a gente já começa o texto por aí. E libertinagem, ou o que Deus se chatearia, é muito visível que não tem a ver com a minha questão sexual, mas como eu trato o meu próximo. E eu já disse isso num vídeo, que é muito interessante, porque quando você pega os 10 mandamentos, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. A parte da sua relação com ele e a parte da sua relação com o outro, que são as duas coisas mais importantes para ele, que faz parte do ciclo da vida, né? Como você se relaciona com o seu superior, né? E como você se relaciona com outras pessoas. É só assim que a vida tem o equilíbrio que ela tem. E aí você entende nos 10 mandamentos que, inclusive, a única coisa na Bíblia que é escrita, que é dito como escrito pelo dedo de Deus, outras coisas na Bíblia não existem falando que é pelo dedo de Deus. Então, se os 10 mandamentos é algo totalmente sério para Deus, vai do profundo sentimento que ele tem, das profundas emoções que ele tem, a gente entende que ali há regras que não é só baseada em agradar a ele, mas em ter uma vida equilibrada, né? Então você começa ali os 4 primeiros mandamentos, falando da sua relação com ele, e quando você pega os outros 6 mandamentos, você vê coisas que são naturais na nossa vida, como respeitar os nossos pais, como não mentir, que são todas as coisas que você fazendo, independente se você está agradando a Deus ou não, você já está criando uma situação difícil de viver. Mentir traz prejuízos, desonrar seus pais traz prejuízo, né? E ali sim fala do adultério, né? Ele fala que o adultério é um pecado. Só que você não vê em momento algum Deus falando do sexo em si, sexo fora do casamento. Ele fala do adultério no sentido de traição, no sentido de ofender sentimentos. Mas ele não fala de sexo fora do casamento. E isso que eu acho interessante é que as igrejas vivem pregando que não pode transar fora do casamento, por exemplo, como um pecado fortíssimo, como um pecado que vai te levar para o inferno, e os 10 mandamentos mesmo não falam sobre isso, fala sobre relação. Agora, é normal você entender que quando duas pessoas têm um consentimento e não está ofendendo nenhuma terceira pessoa, não existe problema nenhum, vocês estão apenas satisfazendo um desejo que vocês têm na carne de vocês. Então logo a gente entende que para Deus existem coisas muito mais importantes
do que esse tipo de preocupação que vocês têm com a homossexualidade. Então, é notório que para Deus, o que ofende, ou que, vamos dizer assim, o que preocupa Deus seria mais uma questão de tratamento com o próximo, e não como eu sinto a atração física por outra pessoa. Essa aqui é muito boa. O príncipe lhe diz assim: você quase diz que nasceu gay. E algo está claro aqui. Você quer parecer um formador de opinião, Com certeza, para um assunto que sabe que dá ibope, mesmo querendo passar uma imagem de um alguém que você está construindo, já que você viveu 30 anos sendo outro alguém. Acho que eles confundiram esse nome de alguém dentro da sua mente. Suas palavras soam como uma perfeita blasfêmia, tentando ludibriar as escrituras com seus pensamentos confusos e perturbados. Aí botou assim, comum, entre aspas. Não entendi isso. Bom, a pessoa pra estar falando, pra ter desgastado o tempo dela, pra ter mandado um negócio desse pra mim, porque essa pessoa também tá muito perturbada, né? Porque a minha aparição no YouTube deve incomodar ela de uma certa forma que ela precisa me atacar pra isso, né? O que, assim, gente, se vocês acham que eu acho ruim os comentários... Eu acho engraçado é que eu tenho muitos comentários, David, de evangélicos falando que eu vou pro inferno. E assim, tem gente que fala, nossa, Paulo, vira pra mim e fala assim, não, Paulo, fica de boa, não se abala com essas coisas não, continua o canal, não sei o quê. Como se eu realmente me abalasse, mas eu não me abalo. Eu acho maravilhoso, significa que tá tocando as pessoas, que tá chegando. O meu objetivo é causar polêmica mesmo, eu não tô nem aí. Por que eu não tô nem aí? Porque se a gente não chacoalhar a coisa um pouco, se a gente não balançar as estruturas, nada acontece. Se a gente não fazer as pessoas acordarem, se a gente não der um susto nelas, elas não acordam. Teve um caso no meu canal, já respondendo a você que tá achando que eu sou um blasfêmico, que eu tô só querendo causar polêmica, assim como eu tenho muitos casos que me chamam no Instagram, tá, pessoal? Para vocês precisarem de ajuda, pode me chamar no Instagram. Se eu der conta, se eu tiver num tempinho, eu consigo parar para ajudar vocês e conversar. Então, assim como vários que no meu canal eu ajudei, e teve um caso, por exemplo, de um homem de 54 anos para mais, eu nem lembro, mais ou menos, era 54 anos para cima. Ele era aposentado, ele tinha dinheiro, ele era funcionário público e ele ainda morava com os pais sofrendo de homofobia numa cidade pequena. Pura depressão, queria se matar e aquela coisa toda. E simplesmente ele mandou mensagem para mim porque viu meus vídeos, disse que se sentiu ajudado, entrou em contato comigo, eu respondi a ele, eu dei umas dicas para ele. E hoje ele cresceu, ele é outra pessoa, ele é feliz, ele tá se cuidando, ele saiu de casa, ele usou o dinheiro dele para construir a vida dele e ele me agradeceu por isso. Agora eu te pergunto, eu tirar a tristeza de uma pessoa, eu tirar uma dor que ela tá vivendo há mais de 50 anos da vida dela, porque isso começa na infância, tá? Para vocês que acham, héteros, que acham que a gente não sofre desde a infância, é desde a infância sim. Não é não, David? A cara dele. A gente sofre desde a infância. Então se eu tiro isso da pessoa, primeiro com que intuito eu tenho de causa que eu tô aqui só para causar polêmica, eu tô querendo aparecer porque é um assunto polêmico. Se eu quisesse realmente aparecer, se fosse só para aparecer, eu não estaria aqui correndo tantos riscos, não é? Nós que somos homossexuais, a gente corre muito risco o tempo todo. E simplesmente não tô nem aí, porque pelo menos eu tô fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Se eu não fiz diferença na sua vida, eu não posso fazer nada, significa que essa não é a sua dor. Mas é interessante como você está aqui para reparar nas polêmicas que eu estou causando. Agora eu fico muito feliz de estar ajudando pessoas, jovens, desde 16 anos, 14 anos já entram em contato comigo, e homens de 50 anos, eu fico realmente feliz dessas pessoas estarem mudando a vida delas e é isso que me importa. Tem mais? Sério? Gente, ok. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, foi um vídeo mais simples, só pra gente ver o que o pessoal tá falando. Vocês compartilham esse vídeo, se inscrevem no canal, curtam e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau!